Olá, graça e paz. Hoje vamos falar mais um pouco sobre a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante, sobre a tentação. É um tema interessante porque nós sabemos que todos nós somos tentados. E nós sabemos que nós temos que resistir a essas tentações. Muitas vezes são difíceis de resistir, porque a palavra nos ensina que nós somos tentados nas nossas próprias concupiscências, ou seja, naquilo que nós desejamos. O inimigo, vamos dizer assim, ele nos tenta naquilo que já está predisposto no nosso coração. Eu costumo dizer que ninguém é tentado a comer algo que não gosta. Por exemplo, eu não gosto de jiló, por exemplo. O inimigo não vai me tentar com um prato de jiló. Mas se ele colocar talvez um pudim na minha frente, a tentação vai ser um pouco diferente. Então o inimigo nos tenta naquilo que já está em nós, nos nossos próprios desejos, vamos dizer assim, né? Então nós somos tentados dessa forma e todos nós somos tentados, porque todos nós temos os nossos pontos fracos aí. E vamos falar um pouco sobre isso hoje. Eu gostaria de fazer uma oração antes, né? Enquanto algumas pessoas vão chegando aí para assistir, eu gostaria de fazer uma oração. Feche seus olhos, você que pode orar comigo. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque nós temos o Senhor como nosso Deus, que apesar das tentações que sofremos, nós sabemos também que o Senhor não permite que sobrevenha sobre nós tentação alguma que não podemos suportar. Antes o Senhor nos dá força, o Senhor nos dá o escape, o Senhor nos dá a direção, para que possamos resistir às tentações e vencê-las debaixo da sua graça, do seu amor e do seu cuidado. Que o Senhor nos ensine um pouco mais a respeito desse tema, que o Senhor nos ensine um pouco mais a respeito do que a tua palavra nos ensina sobre isso, e que nossa fé seja fortalecida pela tua palavra, que o Senhor nos alimente nosso espírito com a sua palavra que é viva, eficaz e poderosa. Amém? Hoje vamos falar sobre um texto interessante, como nós falamos aqui de tentação, mas vamos falar um pouco sobre Mateus 4, onde o próprio Cristo foi tentado. Observe que ele, mesmo sendo Deus, a Bíblia diz que ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E eu escolhi esse tema para falar sobre tentação porque tem alguns aspectos bem interessantes que nós temos que observar aqui e que talvez em algum momento nós deixamos passar despercebido algumas coisas, porque muitas vezes, por exemplo, nós, como disse aqui, que nós somos tentados na nossa própria concupiscência, mas nos nossos desejos, mas muitas vezes nós esperamos e talvez até resistimos melhor às tentações que vêm com uma cara de tentação mesmo assim, uma cara ou talvez uma roupagem que se mostra algo que se deve ser rechaçado ou rejeitado logo de cara. Porém, a tentação de Jesus, o processo que Jesus enfrentou no deserto, nos traz um ensinamento muito, mas muito interessante a respeito desse assunto. Observe que o inimigo ele usou algumas repetições, né, nesse texto. Uma principal, que nós vamos falar sobre ela, é que nas 3 vezes ele disse, aliás, nas 2 primeiras vezes ele disse, se tu és o Filho de Deus, faça isso. Interessante que ele tentou Jesus em algo que era autêntico, um exemplo. Porque Jesus era realmente Filho de Deus, e tudo aquilo que ele desafiou Jesus a fazer, Jesus tinha poder para fazer. Jesus poderia, por exemplo, transformar a pedra em pão, como ele disse. Tu és Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Jesus estava com fome, Jesus estava no deserto, jejuando e com fome. A Bíblia diz que ele teve fome. Então o inimigo tentou ele em algo que era legítimo. Se eu tenho fome e eu posso transformar a pedra em pão, eu vou transformar, vou matar a minha fome. E eu sou filho de Deus, e Jesus poderia pensar, eu sou filho de Deus, posso fazer isso. A segunda tentação, ele disse que se Jesus fosse realmente filho de Deus, que ele se jogasse do alto do monte, do pináculo, e então ele disse, se você realmente é filho de Deus, se jogue, porque está escrito, aqui nós temos outro aspecto interessante, que diz, está escrito que se você se lançar, ele dará ordem aos seus anjos, e os anjos o guardará e não permitirá que você se machuque. E aí Jesus responde a ele, né? Como Jesus respondeu também
Na primeira tentação, ele disse: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. E na segunda, Jesus respondeu também: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E na terceira tentação, o inimigo ofereceu a Jesus, colocou ele num monte bem alto, num lugar bem alto, e disse a ele: olha, se você veja tudo esses reinos, se você me adorar, eu te darei todo esse reino. Jesus também resistiu a essa tentação e venceu. E a Bíblia diz que Jesus, quando venceu o diabo nessa terceira proposta, o inimigo fugiu dele. E a Bíblia diz que então o Senhor enviou os seus anjos para poder alimentar a Jesus. Observe aqui, como eu disse muitas vezes aqui, nós somos tentados em algumas coisas que têm aparência muito explícita de coisas que devem ser realmente resistidas. Mas e quando você é tentado naquilo que parece lícito, parece correto? Por exemplo, em transformar pedra em pão, ou seja, fazer algo que vai ser usado para suprir uma necessidade real e legítima sua. Algo que você pode fazer algo, talvez foi capacitado pelo Senhor a fazer algo que pudesse ali ser realizado para suprir uma necessidade sua. E talvez nós encontramos aqui a primeira dificuldade de resistirmos a uma tentação, é exatamente isso, é discernirmos, né, como devemos reagir diante dessas coisas, porque estamos diante de algo que parece normal. É normal alguém querer matar a sua fome. E o segundo aspecto que nós temos que observar desse processo é no versículo 6 do capítulo 4 de Mateus, onde o inimigo usa uma expressão ali bem interessante, né? Ele diz: está escrito. Olha só que interessante. Muitas vezes vamos ser tentados pelo diabo, ou pelo nosso adversário, por alguns adversários, por alguma coisa, alguém que seja externo a nós, e muitas vezes tentado também naquilo que está dentro de nós, nas nossas próprias concupiscências e na nossa própria natureza humana, ser tentado em algo que parece tão correto porque está na Bíblia. Porque alguém disse para nós: está escrito. Se está escrito lá, você tem direito. Se está escrito, você pode fazer. Se está escrito, você tem direito de fazer isso. Você tem direito de se apropriar de alguma coisa. Você tem direito a assumir algum tipo de postura, algum tipo de comportamento. E olha quão difícil seria isso, quanto difícil é isso nos nossos dias, em que nós observamos que muitas pessoas estão falando que está escrito, ou seja, estão usando as escrituras, estão usando o nome de Jesus, ou tentando dar autenticidade àquilo que eles estão falando, dizendo que está escrito, e muitas vezes dizendo que está escrito em nome de Jesus. Mas Jesus rejeitou aquela palavra. Jesus rejeitou aquela palavra do inimigo, mesmo o inimigo dizendo a ele: está escrito. E nós temos que entender algo aqui para que a gente possa entender o que aconteceu nessa segunda tentação de Jesus, que é algo que eu quero me apegar um pouco mais nessa mensagem aqui. Observe que quando Jesus foi confrontado ou tentado pelo inimigo, ele ouviu de Jesus isso. E nós temos que observar aqui exatamente isso. Quantas pessoas hoje estão dizendo está escrito, mas como boca do inimigo? Muitas vezes por falta, alguns vão se dizer assim, por falta de conhecimento, porque existe muita ignorância, vamos dizer assim, ignorância no sentido correto da palavra, que é a falta de conhecimento. Muitas pessoas não têm conhecimento, muitas pessoas estão colocando sobre nós alguns ensinamentos porque não têm conhecimento do que está falando. Estão pegando texto fora de contexto, estão tentando inventar uma doutrina por não conhecer. Mas existem muitas pessoas mal intencionadas, assim como o inimigo era mal intencionado. E para isso nós precisamos conhecer a Bíblia, porque combater Bíblia com Bíblia, nós temos que conhecer bem as Escrituras, porque a Bíblia não se contradiz. Então, muitas vezes nós vamos ouvir coisas que parecem legais, que parecem ser autênticas, mas que não correspondem a uma verdade para nossas vidas, para o nosso momento. E conhecer as Escrituras, nós temos que conhecer elas, conhecer a Bíblia, e principalmente as suas divisões, né? Nós sabemos que, por exemplo, as duas divisões principais das Escrituras são o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento fala de uma aliança de Deus
com um povo específico. E a nova aliança, que é o Novo Testamento, descrita no Novo Testamento, fala da aliança de Deus com um povo que não era mais apenas o povo de Israel, mas se abriu, se expandiu para também os gentios, que somos nós, que não somos de nacionalidade judaica. Então o Senhor abriu e fez uma nova aliança agora. Então existem coisas que estão no Antigo Testamento que são bem específicas para algumas pessoas, para algum momento e para um povo naquela história, naquele momento. Mas para nós, os cristãos, nós temos que nos apegar mais ao texto do Novo Testamento da Nova Aliança. Mas quando Jesus ele foi confrontado pelo inimigo, o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. Então, quando Jesus foi confrontar o inimigo com o que está escrito, ele confrontou o inimigo com o que está escrito no Antigo Testamento mesmo. Então a gente pega lá, por exemplo, a fala do inimigo, no versículo 6, lance daí e ele dará ordem aos seus anjos para que o segure, que você não se machuque. Por exemplo, observe lá. Esse texto está lá no Salmo 91. E aqui nós temos que entender. O Salmos, o livro de Salmos, é um livro de poesia. Um livro onde ali existem poesias, a maioria delas eram cantadas nos cultos judaicos, nas reuniões judaicas, nas celebrações que eles tinham como costume religioso, mas na verdade são poesias. E nós temos que tomar muito cuidado porque, observe só, o inimigo chegou, disse a Jesus algo que nós vemos lá, e que nós vemos outros textos. Se você ler o Salmo 91, você vai encontrar ali algumas coisas que são bem interessantes. Como nós estamos aqui falando de poesia, isso pode até chocar algumas pessoas, mas observe bem, eu falo isso por conhecimento de vida prática e de outras pessoas que compartilham da mesma compreensão que eu a esse respeito. Também está escrito no livro de Salmos que 1000 cairão de um lado ou 10.000 cairão do outro, mas você nunca será atingido. Talvez eu esteja falando com alguém que já foi atingido. E aquele que vos fala um dia já foi atingido. Né? Aqueles que me conhecem sabem que eu estou no ano de 2024 enfrentando algumas coisas. Por exemplo, que em maio desse ano, eu preciso fazer uma cirurgia porque foi diagnosticado um câncer no meu intestino. Eu fui atingido ou não? Quantos cristãos você conhece que foi atingido? Não somente nesse ano, mas toda a história. Seria prepotência ou arrogância minha querer julgar as pessoas que talvez foram atingidas por algo, como eu fui atingido, e dizer que foi atingido porque lhes faltou fé, porque a sua relação com o Senhor não era uma relação saudável. E seria muita arrogância minha e talvez até falta de fé da minha parte dizer que o que aconteceu, apesar de ter ouvido de algumas pessoas que foi o inimigo que colocou isso em mim, mas vamos falar de Bíblia, né? A Bíblia diz que os que pertencem a Cristo, o maligno não lhe toca. Então o inimigo não põe doença nenhuma na minha vida. Mas eu fui atingido por uma enfermidade. E estou num processo de tratamento, mas eu fui atingido por essa enfermidade. Não foi o inimigo. São coisas da vida que acontecem, mas eu fui atingido. Como você também deve conhecer muitas pessoas que foram atingidas. E como lidar com isso? Como lidar com algo que está escrito lá, está escrito nas Escrituras? Que eu não serei atingido, mas eu fui atingido e talvez você está sendo atingido agora, você está passando num processo onde você foi atingido, ou alguém da sua família foi atingido, ou alguém que você conhece que pratica a mesma fé que nós e foi atingido. Isso não significa que a pessoa não tem comunhão com Deus. Isso é uma insanidade dizer isso. Por exemplo, nós vimos lá que Jó, por exemplo, os amigos de Jó disseram para ele, oh, e aí, você deve estar num pecado terrível para que esteja acontecendo com você, mas a gente sabe quem era Jó, porque a própria Bíblia diz que Deus elogiou a Jó e diz que ele era um homem reto que se desviava do mal, mas ele foi atingido. E ele foi atingido com um propósito, talvez eu tenha sido atingido com outro, e talvez você foi atingido com outro ainda, mas coloca na sua cabeça, não foi o diabo, tá? Não foi o inimigo que te atingiu. São coisas da vida. E aqui no final a gente vai entender algumas coisas bem interessantes a respeito disso. Mas o fato é que nós estamos falando de um livro, de uma parte das Escrituras que é uma poesia. E o Senhor Jesus disse ao inimigo, olha, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus está escrito lá em Deuteronômio. E lá está escrito que isso é um mandamento. O mandamento é, não tentarás o Senhor teu Deus.
A poesia é, se você se lançar, ele vai enviar os anjos para te guardar. É muito legal você pegar, por exemplo, talvez nós vivemos um tempo interessante e talvez até um pouco perigoso nos dias de hoje. É que as pessoas, por não terem conhecimento das escrituras, muitas vezes estão se apegando àquilo que nós cantamos também nos nossos cultos, né? Algumas coisas que estão nos louvores que cantamos por aí. E muitas vezes nós não filtramos esses louvores com as escrituras. Nós não filtramos isso com as verdades bíblicas. Nós temos algumas músicas aí que se dizem cristãs ou evangélicas que sequer deveriam passar pelos nossos lábios. E muitas vezes estamos usando a nossa fé e usando como argumento para a nossa fé tais letras de louvores ou de músicas que se dizem aí ser cristãs e na verdade não tem nada de cristão. Então eu tenho que tomar cuidado para não pegar isso, porque entre um livro, uma poesia e um mandamento, Jesus escolheu o mandamento. E aqui vai algo que também talvez possa assustar as pessoas, mas você tem que ter o filtro na sua mente, você tem que conhecer as escrituras para saber o que é mandamento e o que é poesia, o que é, por exemplo, um livro histórico. Talvez você vai pegar lá um livro onde você vai ver uma promessa, por exemplo, né? Tem uma aí que é bem polêmica também, né? Quando Deus disse, se não me falha a memória, né? A Abraão, ele disse, olha, abençoarei os que vos abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E aí muitas pessoas pegam esse texto achando que Deus vai amaldiçoar as pessoas que se levantam contra mim. Mas o que o Novo Testamento nos ensina? Jesus disse que eu tenho que perdoar essas pessoas, os que se levantam contra mim, os que fazem coisa contra mim. Eu tenho que orar por essas pessoas e tenho que amar essas pessoas. Interessante o contraste que, por isso que eu disse, essa primeira fala dita a Abraão foi dita em um momento específico para uma pessoa específica que está escrito num livro histórico e não é um texto que é uma promessa eterna para todos os cristãos. Porque o ensinamento do Novo Testamento é um pouco diferente, me parece ser um pouco diferente, porque eu tenho que amar os meus inimigos, tenho que orar por eles, tenho que perdoá-los e tenho que fazer o possível para que eles reconheçam Cristo como seu Senhor e Salvador através de uma postura totalmente diferente daquela que João, o apóstolo do amor, ainda não entendendo as Escrituras, veja bem, como somos tentados a fazer aquilo que está errado, mesmo estando escrito, vamos dizer assim. Certa feita, Moisés orou, porque o povo estava dando trabalho para ele, tinha um grupo lá dando trabalho para ele, ele orou, Deus abriu a terra e a terra engoliu as pessoas que estavam dando trabalho para ele. Aí João, lá quando Jesus estava ali, as pessoas se levantando contra Jesus, aí João, certamente lembrando o que estava escrito, num livro histórico, com algum acontecimento específico, num momento específico, para uma pessoa específica, para uma situação específica, aí ele pergunta a Jesus, fala, Senhor, o Senhor quer que a gente ore também? Para que Deus abra a terra e engula essas pessoas? Aí Jesus repreendeu a João, falou assim, filho, você não entendeu nada. Você ainda não entendeu. Você ainda não captou a mensagem. Né? Não é assim que funcionam as coisas. Não é isso que eu estou ensinando a você. Então nós temos que tomar muito cuidado com as divisões e os contextos daquilo que nós lemos, daquilo que está escrito, porque às vezes você vai ouvir de algumas pessoas, olha, faça isso porque está escrito aonde, está escrito por quê, a quem, quando, como, por quê. Nós temos que tentar entender essas coisas, para que a gente não cometa erro, para que a gente não ceda às tentações, ainda que elas pareçam legítimas. Porque parece muito legal, né? Tipo assim, ó, alguém está se levantando contra mim, e eu vou orar a Deus para que Deus faça justiça a essa pessoa. E Deus vai fazer justiça, porque afinal eu sou ungido do Senhor. Certa vez eu estava dando uma aula e um dos alunos, ele disse, olha, a minha gerente está me perseguindo e eu orei a Deus para que Deus fizesse ela me pedir perdão. Aí eu orei para ele, aquilo me soou tão estranho. Eu falei assim, por que, irmão? Não, porque eu sou ungido de Deus, eu sou servo de Deus, ela não pode fazer isso. Então eu orei a Deus para que Deus fizesse ela me pedir perdão. Eu falei assim, irmão, mas e se Deus não fizer isso? Ele, como assim, irmão? Porque onde viu a pessoa está me humilhando. Tá, irmão, mas se Deus não fizer isso? Ah, irmão, eu não sei, né? Eu falei assim, você já parou para pensar que talvez Deus quer que você, estando certo, estando sendo perseguido, ame essa pessoa, perdoe ela e dê bom testemunho para que ela reconheça Cristo como Senhor e Salvador, ao invés de ele obrigá-la a pedir perdão, porque você orou e pediu para Deus pedir perdão, ela pedir perdão para você,
Aí ele parou e começou a refletir e ele foi confrontado naquele momento com a palavra e ele entrou meio que em um conflito porque ele estava talvez usando até um argumento, né? Ah, eu sou ungido do Senhor, ela é uma ímpia, está se levantando contra mim, então Deus vai fazer justiça. Talvez a justiça de Deus seja feita de um jeito que nós não esperamos que seja feita. Talvez a justiça de Deus seja feita de uma outra forma. E João não entendeu isso. Usou um argumento com base naquilo que ele conhecia da história judaica, mas que não era para o seu contexto, não era para a sua realidade, não fazia parte de uma promessa para a nova aliança. Então, voltando lá, ainda como eu disse, Jesus falando e argumentando com o inimigo com base no Antigo Testamento, porque é o que havia escrito naquele momento. Então Jesus confrontou o inimigo usando um mandamento para confrontar um argumento com base numa poesia. E então o inimigo teve que se render ao argumento de Jesus, porque o argumento de Jesus, olha, você está me falando aí de uma poesia, mas eu vou falar para você agora de um mandamento, de uma ordem que foi dada para que fosse feito em todo o tempo. Porque não tentarás o Senhor teu Deus é para todo o tempo, tá? Ainda que esteja no Antigo Testamento, é para nosso tempo também. Porque Jesus ensinou isso quando foi tentado. E se nós não entendermos isso, nós vamos correr o risco de fazer besteira ou de pensar besteira como João pensou. Mas Jesus venceu aquilo. E depois veio outra tentação. Faça isso, se você fizer, eu vou te dar tudo que você está vendo aqui. E aí Jesus falou assim, então, não terás outros deuses além de ti. Jesus disse, está escrito. Jesus conhecia muito bem o que estava escrito. Jesus conhecia a vontade de Deus. Observe que, além de conhecer o que está escrito, aqui vamos entrar no outro ponto importante. Lembra que eu disse que o inimigo sempre disse, nas duas primeiras vezes, se você é filho de Deus, faça isso. Nós somos muitas vezes, por causa do contexto em que nós vivemos, um contexto onde os filhos, a relação de paternidade hoje é totalmente diferente do meu tempo, por exemplo, que tem um pouco mais de idade, para as pessoas, e também no tempo do Antigo Testamento, e do Novo também, existe muita diferença da educação que eu recebi na década de 70 e 80 e até 90, para a educação que as pessoas recebem, para a instrução que as pessoas recebem hoje. E eu fiz um questionamento aqui na nossa reunião de ontem e perguntei qual seria a grande diferença. E chegamos a uma conclusão de que uma das principais diferenças é que hoje se inverteu. Parece que os filhos são a autoridade, ou os filhos que merecem honra e não os pais. Mas no tempo bíblico, quem merecia honra eram os pais, não os filhos. Os filhos honravam e serviam aos pais. Hoje os pais, Deus tem misericórdia dessa geração, os pais servem os filhos. Então Jesus, sendo tentado, se você é filho, ele entendeu, olha, eu sou filho realmente, e está escrito realmente, mas se eu fizer isso que você estava falando, eu vou estar trazendo honra para mim, não para o meu pai. Porque eu vou estar fazendo algo que é contrário daquilo que o meu pai espera que eu faça. Porque Jesus sabia do propósito dele aqui nessa terra, e Jesus sabia quem o estava tentando. Então Jesus entendeu que ao resistir àquela tentação, ainda que com argumentos interessantes, vamos dizer assim, ele deveria produzir honra e glória ao Pai, resistindo àquelas tentações. E ao resistir àquelas tentações, a Bíblia diz que o inimigo fugiu da presença de Jesus. E parece que está escrito também isso, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo, ainda que o diabo esteja falando para você que está escrito. Conheça as escrituras para que você não chegue a lugar onde tem uma boa música, onde tem um bom ambiente, uma boa iluminação, existem pessoas muito bem vestidas, e você vai ouvir de pessoas que está escrito isso, mas muitas vezes, me perdoe, é o diabo falando. É o inimigo falando, ainda que pareça bonito, o ambiente é legal, o clima é legal, talvez tenha Jesus estampado pelas paredes, mas não é Jesus falando, não é Deus falando. Porque se não for para produzir honra e glória ao Senhor, não é o Senhor falando. Não é o Senhor falando. Observe que o apóstolo Paulo disse que no final dos tempos as pessoas iam acumular para si pessoas que falassem aquilo que eles queriam ouvir. Isso é o que mais tem nos dias de hoje. E estão ouvindo aquilo que querem ouvir, e estão ouvindo isso, está escrito. Quantas vezes eu já ouvi pessoas usando o texto, como eu disse para vocês, do Antigo Testamento, para um momento específico, esse, por exemplo,
de Abraão, né? Vou abençoar os que te abençoar e amaldiçoar os que te amaldiçoar. Eu já vi isso dentro de igreja. Como se fosse um ensinamento para os nossos dias. É o diabo falando. Me perdoe, mas é o diabo falando. E muitas outras coisas que talvez não tem base bíblica. Outras coisas. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo lá, o cara falando que Jesus era rico. O argumento que ele usou, o texto que ele usou, não tem nada a ver. Ele usou o texto lá, mesmo sendo rico, se fez pobre para enriquecer a muitos. Primeiro, lá não está falando de dinheiro. A riqueza que está escrito lá em Coríntios é outro tipo de riqueza. São as riquezas das coisas do reino, daquilo que é celestial. E o cara usando esse texto para falar para as pessoas que Jesus era rico. Sendo que a Bíblia mesmo diz que Jesus disse que não tinha nem onde reclinar a cabeça. Jesus vivia de ofertas. Se Jesus fosse rico, para que ele ia recolher oferta? Onde ele se reunia, fazia os seus sermões ali, ele recolhia oferta. Se Jesus fosse rico, para que ele ia recolher oferta? Outro argumento, pessoas dizem, Jesus era tão rico que a roupa que ele usava quando ele foi ser crucificado, os soldados tiraram sorte ali para repartir, porque eram vestes caras. Vai ler Bíblia, pelo amor de Deus. Aquelas roupas foram colocadas em Jesus para zombar dele. Não eram as roupas originais de Jesus. E aí os caras vêm, não, tá vendo? Porque a roupa de Jesus era cara, porque Jesus era rico. Não tô fazendo apologia à pobreza aqui, não. Tô fazendo apologia a você ler Bíblia. A conhecer o que está escrito. Para que você resista, quando você ouvir está escrito, você diga, também está escrito. Que você seja como um bereano, que a Bíblia escreve que os apóstolos chegavam lá para anunciar. E falou assim, vamos ver se é isso mesmo que está escrito aqui? Vamos ver? Vamos ver o contexto? Ah, porque é muito legal tirar o versículo de contexto lá, né? Que as vestes de Jesus foram repartidas em soldados, que eles estavam interessados, porque eram roupas boas. Mas lê o texto inteiro. As pessoas falam assim, olha, coloca essa roupa nele aqui, já que ele está dizendo que é o rei, coloca essa roupa boa nele e ele vai ser torturado com essa roupa de rei, uma roupa cara. Mas não era a roupa de Jesus. Então são argumentos que falta totalmente conhecimento ou sinceridade no momento de você anunciar o evangelho para essas pessoas. Como eu disse, algumas pessoas faltam conhecimento, outras pessoas são maliciosas, são mal intencionadas. Então, nós temos que tomar cuidado para que a gente possa conhecer as escrituras e resistir ao diabo. Resistir ao diabo com o que está escrito. Porque, como eu disse, é muito fácil se alguém chegar aqui e fazer uma proposta imoral para você se render a algum pecado, para você se corromper com algum tipo de atitude ilícita ou ilegal diante da lei do nosso país, ou de alguma forma. É muito mais fácil você resistir a isso, mas e quando você é tentado, alguém está escrito, cara. Tipo assim, está escrito lá que Jesus era rico. Então você também tem que procurar ser rico. Acumular tesouros aqui na terra, sendo que Jesus diz, não acumulei tesouro aqui, porque aqui a traça corrói, o ladrão rouba, a ferrugem destrói. Aí você tem que dizer, fulano, tá escrito isso aí, mas tá escrito mesmo, vamos ver se tá escrito. Que roupas são essas? E que riquezas é essa que você está dizendo lá que Coríntios que Jesus era rico e se fez pobre? Que riqueza, que tipo de riqueza que está escrito lá? Vamos ler o texto direitinho? Talvez você precise fazer como Jesus, né? Para trás de mim, Satanás. Porque tem muito Satanás aí usando versículo bíblico para iludir os crentes, para tentar os crentes a se desviar daquilo dos propósitos de Deus. Porque na verdade o diabo queria tentar Jesus, dizendo está escrito, de desviar Jesus dos planos de Deus para a vida dele. Então Jesus repreendeu e o inimigo fugiu da presença de Jesus. E depois que o inimigo fugiu da presença de Jesus, a Bíblia diz que Deus enviou os anjos para que os anjos alimentassem a Jesus. Jesus poderia ter se alimentado fazendo algo com os seus próprios braços, dizendo, realmente, eu sou filho e posso transformar pedras em pão, vou transformar essa pedra em pão e pronto, e trazer honra e glória para ele, porque, tá vendo, eu tenho esse poder, você falou que eu tenho e eu tenho mesmo. Mas Jesus preferiu honrar ao Pai e receber como consequência da atitude dele de honrar o Pai, receber a providência do Pai. E Deus o honrou. Deus o honrou. E eu citei aqui, também na nossa reunião de ontem, um exemplo triste que eu ouvi uma vez que eu fui numa reunião, era até em outra cidade, de uma pessoa que disse o seguinte, é um testemunho, né? Disse o seguinte, eu sempre quis ter um armário, modelo tal, explicou mais ou menos como seria o armário lá. Ela falou assim, e aí um dia alguém chegou e falou assim para mim, olha, Deus mandou eu te dar o armário. E a mulher disse que ficou triste. Mesmo tendo ganhado o armário, ela ficou triste.
E ela disse, sabe por que eu fiquei triste? Ela dando testemunho de uma transformação que Deus estava fazendo na vida dela, em questão ao orgulho. Ela ficou triste porque ela disse que ela não queria ganhar o armário, ela queria ter comprado o armário, para poder dizer, eu trabalhei e comprei. Isso traria honra para quem? Para ela. É lícito você trabalhar e comprar com seu dinheiro? Claro que é lícito. Mas quando você pensa nisso por causa do orgulho, você está trazendo honra para o seu nome, não para o nome de Jesus. Então Jesus entendeu, resistiu ao diabo, o diabo fugiu e Deus deu para ele aquilo que ele precisava. E isso trouxe honra e glória ao nome do Senhor e não a nós. Nós temos que entender, porque muitas vezes vamos ser tentados a produzir honra para o nosso próprio nome, usando o pseudo-argumento da paternidade, da filiação. Tá, eu sou filho de Deus, eu tenho direito a isso. Eu sou filho de Deus, eu posso fazer isso. Mas será que se eu fizer isso, eu vou estar produzindo honra a quem? Será que eu não tenho que esperar um pouco mais? Será que eu não tenho que analisar um pouco mais a realidade, o contexto do que está acontecendo? Será que eu não tenho que orar mais, pedir a Deus direção sobre os propósitos para a minha vida em tal situação, para que Ele possa mostrar para mim como Ele quer realmente agir e o que Ele quer produzir de honra e glória ao nome dEle, o que Ele quer produzir de fruto para o reino, e assim eu tomar a atitude correta diante de Deus? Nós temos que ter esse discernimento. E para isso nós precisamos, além da comunhão com Deus, conhecer as Escrituras. Porque, como eu disse, tentações existem várias, mas quando você é tentado naquilo que está escrito, meu querido, a tentação, a fragilidade, o risco de cedermos às tentações serão bem maiores. Que o Senhor tenha misericórdia em nossas vidas. Eu quero fazer uma oração para que o Senhor nos guie e nos instrua na verdade, para que a gente esteja atentos às ciladas do inimigo, às astutas ciladas do inimigo, que muitas vezes vai nos tentar naquilo que é lícito. Muitas vezes a usar pessoas para dizerem está escrito. Para usar pessoas para dizerem está escrito. Dentro de um contexto onde parece que realmente Deus está agindo. Mas, me desculpe, não é o Senhor. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Pai, como somos frágeis, como somos, ó Pai, fracos e suscetíveis a erros, como somos fracos, ó Pai, até mesmo o nosso conhecimento daquilo que é a verdade, o conhecimento das Escrituras. Tua palavra mesmo nos diz que muitas vezes nós sofremos por não conhecer as Escrituras, nós erramos por não conhecer, nos falta o conhecimento da Sua palavra e nós precisamos corrigir isso, precisamos amar mais a Sua palavra, precisamos conhecer mais a Sua palavra para que possamos estar atentos às astutas ciladas do inimigo e vencê-las e resisti-las e produzir glória ao Teu santo nome, porque assim o inimigo fugirá de nós. O nosso argumento, a nossa postura, o nosso posicionamento diante de todas as tentações, sejam elas aquelas que vêm com cara de inimigo mesmo, e até aquelas que vêm com seguida de está escrito. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê força, que o Senhor fortaleça o nosso espírito, nos faça ter sede, ó Pai, de conhecer a Tua palavra, e que o Senhor nos faça ter sede de uma comunhão também com o Senhor, porque isso precisa caminhar junto, e que assim possamos vencer, Pai, e o nome do Senhor seja glorificado. Que o Senhor nos ajude a vencer as tentações, ainda que sejamos tentados naquilo que são parte de nós, sentimentos que são parte de nós, desejos que são parte de nós, muitos deles ilícitos, mas alguns deles lícitos, ó Pai, mas que nós precisamos ter discernimento naquilo que é o momento correto do Senhor, o jeito do Senhor e o propósito do Senhor em tudo que existe para nossas vidas. Que a potente mão do Senhor esteja sobre nossas vidas, nos guardando, nos fortalecendo e nos dirigindo em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, leia a Bíblia, conheça as Escrituras e resista ao diabo e ele fugirá de vós. E assim você vai glorificar o nome do Senhor. Amém?